né? E quando a gente trabalha nessa dimensão da interseccionalidade, de gênero, de raça e de classe, que necessariamente para pensar políticas para mulheres precisa lidar com isso, né? Com a interseccionalidade, tem aí um grau de complexidade que exige muito da gente, né? Então, como o tema, ele é um tema amplo, né? E a gente tem aí um tempo curto para fazer o debate. Antes de mais nada, eu estou entendendo que esse é um momento inicial e que vocês, no processo de construção de um programa de governo, vão aí aprofundar, né? Então, eu vou trazer alguns elementos, né? Mas tenho aí a expectativa que vocês tenham a possibilidade de aprofundar depois e entrar num grau maior de detalhe na elaboração, porque uma questão como a questão do racismo, né? E quando a gente trabalha nessa dimensão da interseccionalidade, de gênero, de raça e de classe, que necessariamente para pensar políticas para mulheres precisa lidar com isso, né? Com a interseccionalidade, tem aí um grau de complexidade que exige muito da gente, né? E exige muito das discussões, mas também acredito que pelo desenho dessa atividade as várias colaborações aí vão se somar. Mas eu acho que uma questão fundamental e foi esse um esforço que eu fiz pensando algumas coisas, é localizar a dimensão da questão racial na política pública nas cidades, né? Eleonora, na fala dela, traz, né, uma coisa que eu tenho sempre reforçado, que é nas cidades onde a gente vive o cotidiano, né? A política no governo federal tem uma outra dimensão muito mais macro, mesmo no governo estadual, mas na cidade, no município, é aquilo que a gente chama, em outras situações, do chão da fábrica, né? É nas cidades que as necessidades e, portanto, as desigualdades elas se expressam de maneira muito forte na vida, no cotidiano das pessoas. E aí, com a questão racial, isso é um elemento fundamental, né? Então, gostaria aqui de fazer um esforço nesse sentido de situar nessa dimensão municipal, né, essa discussão em torno de políticas para mulheres negras, né, de políticas de enfrentamento ao racismo. Eu acho que uma coisa muito importante que a gente precisa demarcar é que a gente não pode trabalhar apenas com ações afirmativas, né? Eu fui diretora de ações afirmativas na CEPI. A gente não pode trabalhar apenas com ações afirmativas, porque as ações afirmativas em si, elas não dão conta do enfrentamento ao racismo. E eu vou dar um exemplo muito prático para vocês. As ações afirmativas para o ensino superior, por exemplo, né? A lei de cotas não é uma legislação racial, né? A lei de cotas é uma lei de cotas sociais e que, em segundo lugar, traz a dimensão racial, porque o primeiro corte é um corte de renda na lei. Depois é que você considera negros, indígenas e tal. Então, a única lei realmente racial que a gente tem é a lei de concurso público. Federal, inclusive, é só federal. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem inúmeras pesquisas que dizem de estudantes que entraram pelo sistema de cotas nas universidades, mas quando chegaram no ambiente universitário, enfrentaram tal hostilidade racista que não conseguiram permanecer. Alguns não permanecem não só apenas pela falta de políticas de assistência, alguns não conseguem permanecer pela violência do racismo, pela violência da vivência cotidiana do racismo. Então, a ação afirmativa, ela fracassa porque o racismo não é enfrentado também. Então, é preciso que a gente pense que a política precisa ter enfrentamento ao racismo, combate ao racismo e ação afirmativa. E se a gente tratar só a ação afirmativa, a gente não dá conta de muita coisa, né? Fora que é preciso fundamentalmente enfrentar o racismo na institucionalidade das políticas, né? E é importantíssimo que a gente considere. Eu vou dar um outro exemplo. Eu vou trazendo exemplos porque eu acho que eles ajudam muito a gente a compreender. Eu vou dar um outro exemplo sobre enfrentamento ao racismo.
no campo da saúde. Segunda-feira eu estava numa reunião do Comitê de Mortalidade Materna. Eu sou assessora parlamentar das juntas aqui. Isso é o meu... Só um minuto, gente. Desculpem, home office, filhos. Então, eu estava numa reunião do Comitê de Mortalidade Materna e discutindo com as especialistas os dados, né? Vocês sabem que mortalidade materna é um escândalo nesse país, né? Um completo escândalo. Porque a morte materna é causada por vários fatores que 90% deles são evitáveis, preveníveis e evitáveis. Então, é um escândalo o Brasil ser um país que é campeão em mortalidade materna, né? É um escândalo o Brasil não ter conseguido alcançar o objetivo número 5 do desenvolvimento do milênio, que era a redução da mortalidade materna. E o que impede o Brasil de reduzir a mortalidade materna? Racismo e patriarcado. Porque as mulheres são violentadas no sistema de saúde. E aí eu vou dar esse exemplo da reunião do comitê que, discutindo com os profissionais, algumas pessoas diziam, não, mas o movimento negro tem que fazer sensibilização com os profissionais de saúde sobre a questão racial e tal. E eu tive que discordar, eu disse, não, isso não é tarefa do movimento negro não, viu? O movimento negro não tem que ir para dentro dos hospitais fazer sensibilização dos profissionais de saúde. Isso é tarefa do Estado, é tarefa das prefeituras, dos governos estaduais, do Ministério da Saúde, né? Isso é uma dimensão. E vou dar um exemplo de uma gestão municipal daqui de Pernambuco que conseguiu alcançar uma redução de 50% da mortalidade materna num período de 2 anos. O município de Caruaru, aqui no agreste de Pernambuco. Caruaru é famoso pelo forró e tal. O que é que os profissionais de saúde, o que é que a Secretaria de Saúde fez em Caruaru? Pegou uma maternidade municipal e estabeleceu um programa que afastava os médicos das mulheres em situação de parto. Reduziu em 50% a mortalidade materna. E aí, eu participei de um debate em que essa experiência foi apresentada e vou repetir as palavras do médico, um médico branco, inclusive, né? Que apresentou o estudo e disse assim: para salvar a vida das mulheres, nós afastamos elas dos médicos. Nós deixamos as enfermeiras obstetrizes à frente dos procedimentos e afastamos os médicos. Vocês têm ideia do que é uma afirmação dessa, minha gente? O que é isso? O escândalo da perversidade racista e machista. Então, isso é algo que eu sempre utilizo esse exemplo, né? Porque foi o Dr. Rodrigo Cariri, inclusive, quem deu esse exemplo. Ele trabalhou nessa maternidade nesse período. É um médico amigo, né? Já foi do PT também aqui. E assim, é preciso sim que a gente se choque com esse tipo de situação, né? E é importante que a gente entenda que sensibilização é muito pouco, e não é tarefa do movimento negro, né? Então, acho que esses são elementos importantes. E aí, o que é que eu acho que é importante quando a gente vai fazer a discussão de maneira geral para uma abordagem de um programa de governo, né? Como é que vai materializar no que está sendo proposto a afirmação que a gente faz do antirracismo? Porque isso é, por exemplo, eu acho que isso é uma grande vitória das mulheres negras, que é terem construído por dentro do movimento feminista no Brasil, do movimento de mulheres, e também do campo da esquerda, essa afirmação do antirracismo como algo necessário, como algo fundamental. E algo fundamental não pela população negra, simplesmente, mas algo fundamental para ter um país justo, um país igualitário, um país desenvolvido realmente, né? Um país em que todo mundo tenha
possibilidade de ser feliz, né? Então, eu acho que essas são afirmações que a gente precisa fazer o exercício da concretude. Até onde vai a concretude do antirracismo, né? E como é que isso se expressa num programa de governo, nas propostas de um programa de governo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de participação política, né? No modelo de participação política, me dá muita tristeza constatar que a arquitetura da participação política no Brasil entrou em declínio há anos e hoje a gente tem aí conselhos que, de forma alguma, cumprem o objetivo constitucional para o qual foram criados, né? Mas, mesmo assim, é importante que se garanta a participação política. E aí é importante que se garanta a ampliação da participação de mulheres negras nesses espaços de participação política. Isso é uma primeira questão fundamental, porque para construir a política pública é preciso fazer a escuta qualificada e abrir espaço para as colaborações desses movimentos, né? De todos os sujeitos das lutas, né? Então, falando de mulheres negras, é fundamental que a gente trabalhe essa dimensão. Vou então encerrar, porque não vai dar tempo de falar. Mas uma coisa que eu gostaria muito e que eu acho que é muito útil, mesmo nesse momento, mas é útil permanentemente, né? Que é um exercício que nós fizemos também em outras situações. Existe uma afirmação, tanto entre gestores como entre as equipes técnicas, de que não conseguem lidar com o racismo porque não entendem de racismo, não conhecem, não sabem e tal. E aí eu acho que uma questão fundamental é que, primeiro, a gente tem muitos instrumentos para lidar com a questão racial. A gente tem uma legislação importantíssima. O Estatuto da Igualdade Racial acabou de fazer 10 anos. Dentro do Estatuto Racial, você tem saúde da população negra, você tem educação, você tem orientações para o mercado de trabalho, você tem dispositivos sobre ações afirmativas, você tem um conjunto de dispositivos para vários campos da política pública. Então, é fundamental que todas as equipes de governo conheçam o Estatuto da Igualdade Racial, utilizem o Estatuto da Igualdade Racial para elaborar política, para implementar política e para fiscalizar também, né? Eu acho que isso é fundamental, né? E aí as outras questões eu posso trazer depois, né? Eu ia pensar algumas propostas em diferentes campos, no trabalho, no direito à cidade, moradia e tal, mas aí, se der tempo, a gente pode conversar depois. Muito obrigada, gente.